Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Beatriz, eu sou nutricionista, né, me formei na São Camilo, depois fiz a especialização em nutrição infantil na Unifesp, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com as crianças, né, neurodivergentes, com diversos transtornos. E aí depois também fui fazer nutrição hospitalar, porque gostei bastante dessa parte de doenças crônicas e resolvi me aprofundar um pouquinho sobre mais a nutrição hospitalar e doenças no geral, pela USP, no Hospital Universitário. E eu já atuo faz 2 anos com autismo, né, com seletividade alimentar especificamente. Então, não só crianças com autismo, né, mas a maior parte das crianças são crianças com autismo. Então, que são as crianças normalmente que têm a seletividade alimentar, né, mas eu atuo já faz 2 anos em consultório atendendo mais esse público. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a outra tela ou não? Bia, não passou Não, para outra né? tela, mas você pode colocar naquele modo, sabe, sem sua apresentação, para a gente ver os tópicos, porque aí quando você for passando o manual a gente consegue ver. Deixa eu ver se. Agora foi. Passou, Bia. Tá. Então, dentre os problemas alimentares, existem 4 problemas alimentares, né? Não só a seletividade alimentar. Então, tem o distúrbio alimentar. O distúrbio alimentar são os transtornos alimentares, que aí entra anorexia, bulimia, né? Vários outros transtornos de imagem corporal também, né? E ali é uma parte também de problemas alimentares, mas ali está envolvido mais com o comportamental, né? Mais com o psicológico, mas também não deixa de ser um problema alimentar. Já a fobia alimentar, ela é caracterizada mais pelo medo do alimento. Então, o que seria? Seria o TARI, né? Que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que a criança tem mais medo do alimento. A criança ou o adolescente, né? É mais comum em adolescentes a fobia alimentar, o TARI, né? E ali tem vários fatores envolvidos também. E normalmente quem tem seletividade ou dificuldade alimentar pode desenvolver uma fobia alimentar se não tratada na infância, né? Porque aí a criança começa a ter comportamentos, enfim, sociais, de não poder sair, socializar com os amigos, enfim, por conta de também dessa seletividade alimentar. Acaba gerando um medo muito grande, uma pressão muito grande também da família, né, sobre a alimentação, sobre a nutrição, e acaba gerando essa fobia alimentar. E a dificuldade alimentar e a seletividade alimentar são os problemas alimentares mais comuns na infância, principalmente ali na fase pré-escolar. E eu vou falar um pouquinho mais deles hoje, né? Não só de seletividade alimentar, mas também da dificuldade alimentar. Então, quais são as causas das dificuldades alimentares, né? Existem muitas causas das dificuldades alimentares, não só de, enfim, a criança não querer comer o alimento, né? Mas também vários outros sintomas que podem levar a dificuldades alimentares, como as causas orgânicas, que são algumas situações que a criança passa, enfim, na infância, que associam alimento ao desconforto, dor, seja isso refluxo, ou a criança comeu determinado alimento e passou mal, teve vômito, diarreia, e aí associa aquele alimento com dor, com desconforto, né? Por isso que não é bom introduzir alimentos quando a criança está doente, novos alimentos quando a criança está doente, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente.
né? E também alergias alimentares. Por quê? Porque na alergia alimentar, a criança restringe muito os alimentos que come, né? Se tiver ali uma alergia à proteína do leite de vaca, já restringe muita coisa, né? Vários lácteos que ela come, né? Se tiver uma alergia à caseína, celíacos, já restringe alergia ao glúten, né? Os celíacos, já restringe muito coisa também. Então, acaba limitando a gama de alimentos que a criança pode consumir e também pode gerar certos desconfortos, porque quando a criança ingere derivados de leite, causa desconforto. Então, também ela associa o alimento, né, com situações e sentimentos negativos. Desordens gastrointestinais também, né? Que ali também entra no refluxo, enfim, em várias desordens gastrointestinais que também os autistas têm, né? Que nós sabemos que a população autista ela tem várias desordens gastrointestinais justamente por conta do metabolismo, né? Que é mais que, enfim, é diferente, a absorção de nutrientes também é diferente. Então, tudo isso pode levar a causas de dificuldades alimentares. A motricidade orofacial. Então, se a criança tem algum problema em relação à motricidade orofacial, não consegue sugar, mastigar, né, morder o alimento, deglutir, respirar, falar, tudo isso interfere também, né, em um problema alimentar. Então, primeiramente também, a criança precisa ter postura para se alimentar, porque sem a postura, sem a respiração, estar em ordem, ela não vai conseguir se alimentar de forma efetiva, de uma forma prazerosa, né? E também por isso que a gente também só introduz a alimentação quando a criança tem postura ali, né? Já consegue levantar a cabeça e tudo mais, consegue ficar mais ereta. Então, tudo isso influencia também em um possível desenvolvimento de um problema alimentar. Sensorial, então, assim, também, né? Muita gente associa só a dificuldade alimentar com o transtorno do processamento sensorial, que seria o TPS. Mas não é só sensorial, né? A dificuldade alimentar. Mas todo mundo acha que, a maioria das pessoas acha que é mais sensorial. Lógico, quem tem dificuldades alimentares, a maior parte das pessoas tem questões sensoriais, seja de hipo ou hipersensibilidade. Então, normalmente no TEA, o que acontece? As crianças elas têm hipersensibilidades em relação às texturas, né, em relação aos cheiros, às temperaturas. Então, tudo isso também pode influenciar no desenvolvimento de uma dificuldade alimentar. Bia, esse Oi. TPS, o que que é? Eu não entendi. É transtorno do processamento sensorial. Ah, entendi. Que aí seria mais essa hipo ou hipersensibilidade, né? A criança não consegue se regular, né? Então, vários estímulos externos, seja de cheiro, seja de temperatura, seja da própria textura do alimento, ela pode influenciar, né? Pode ser uma coisa negativa, de tocar em alimentos que sejam pegajosos, né? Também influenciam bastante nisso. E é um transtorno que ali é mais tratado pela TO, né? Precisa ter uma intervenção da terapeuta ocupacional, mas que a gente também lida ali, trabalha junto com ela ali, apresentando novas texturas, né?
de acordo com que ela for evoluindo ali na terapia, nós trabalhamos também com a textura do alimento. Comportamental, né? Também é uma causa bem grande das dificuldades alimentares, né? Porque as crianças normalmente têm traumas, né? Pressão dos pais, então, assim, trauma de, ai, comi determinada fruta e tive uma reação negativa. Então, também pode influenciar nisso, né? Então, parei de comer tudo, parei de comer todas as frutas. E a pressão dos pais também, né? Não só dos pais, como da sociedade como um todo, né? De você tem que comer o alimento para se nutrir, para crescer, para ficar forte. E se não comer todo o alimento, vai ter alguma coisa, né? Não vai ganhar determinado brinquedo, não vai fazer determinada coisa. Sempre todo mundo já ouviu isso, né? Se não raspar o prato, não vai brincar. Então, toda essa pressão, né, em cima do momento da alimentação também influencia negativamente, né? E ali, tudo bem que para algumas pessoas pode não gerar um trauma, pode não gerar algo futuro, mas para algumas que já são suscetíveis, já têm alguns outros transtornos, ou sensoriais, ou de motricidade, enfim, pode estar relacionando um momento da refeição como um momento não prazeroso, né? E isso também pode ficar ali na criança como uma forma ruim, e aí gera fuga, né? E aí começa toda aquele estresse, né, no momento da refeição, que aí acaba tornando tudo também mais difícil. Então, o comportamento da família, seja o comportamento de não pressionar, né, em relação ao comer, seja o comportamento de dispor de alimentos. Então, por exemplo, se for uma família que não é habituada a comer legumes e verduras nas refeições, é muito mais difícil que a criança, por exemplo, em um ambiente que ela seja exposta, por exemplo, na escola, coma. Então, a exposição aos alimentos também é muito importante, porque aí a criança vai saber o que ela está comendo, vai saber o que era aqueles alimentos, né? E se não tem legumes, se não tem as frutas em casa, né? Se os pais não são habituados a comer, ou às vezes, se os pais também têm algum tipo de seletividade alimentar, pode acabar influenciando a criança a ter uma limitação no repertório alimentar dela. E o uso de telas. Então, assim, as telas são prejudiciais em relação a várias coisas, né? Uma delas é isso, de você não saber o que você está comendo, né? Então, ela não presta atenção, não vê, não olha, não sente as sensações, as texturas, não se sacia, não tem a percepção de saciedade, do quanto que ela está satisfeita, de qual sabor é aquele alimento. Então, também é uma causa bem importante ali. Então, você comer em frente ao celular, o que eu vejo muitas crianças, né, fazendo hoje em dia, infelizmente, é um comportamento que pode gerar muitos malefícios para a criança. Então, seja no celular, seja na televisão, seja distraindo de alguma outra forma. É prejudicial e pode levar também a essa diminuição desse repertório alimentar, porque acaba não sendo, nem percebendo o que ela está comendo, né? Então, ela não sabe distinguir sabores, ela não sabe perceber ali o que está no prato, o que ela comeu aquele dia. Então, isso também influencia bastante na dificuldade alimentar. E nutricionais. Então, assim, uma introdução alimentar inadequada, ela pode influenciar bastante
no desenvolvimento de uma dificuldade alimentar, né? Aquelas papas liquidificadas, né? Tudo batida, a comida toda batida, né? Com arroz, o feijão, a carne, um legume, tudo batido. Fica uma cor só, fica tudo uniforme, uma textura só. Então, a criança acaba não percebendo o que é. Se ela comeu cenoura, por exemplo, ela não sabe que ela comeu a cenoura. Qual é o gosto da cenoura? Porque a cenoura está ali misturada com tudo junto, né? Então, é bem importante, na introdução alimentar, oferecer uma ampla gama de alimentos, seja ali alimentos também que podem acarretar uma alergia alimentar, né? Então, é bem legal você oferecer ali macarrão, peixe, né? Coisas com glúten, soja, o peixe que é mais inflamatório, enfim, tudo de uma forma separadinho, né? Tudo separadinho, mas ali de uma forma bem variada. Então, ali separar, falar para a criança, olha, esse é o brócolis, olha, essa é a cenoura, né? Esse é o arroz, esse é o macarrão, e mostrar para ela ver e perceber visualmente isso. É legal, é bem legal assim o método BLW, quando bem orientado, por isso, né? Porque ali na introdução alimentar a criança tem a oportunidade de tocar no alimento, de ver aquele alimento, de se sentir segura de poder levar na boca ou não. Então, acaba sendo uma aproximação bem grande. E a gente fala que a introdução alimentar, né? Os primeiros dias, os primeiros meses são mais para estimular sensorialmente mesmo a criança. O intuito da primeira fase da introdução alimentar não é a nutrição, né? Então, a gente estímulo, né? Então, a criança ela vai sentir conforto naquele alimento. Ela vai pegar o brócolis ali, vai ver, vai cheirar, vai tocar, vai levar na boca, né? Ela faz aquelas caretas, mas que não são exatamente caretas, né? Ela tá ali descobrindo o alimento. E é exatamente isso, a importância da introdução alimentar bem feita, bem realizada, para que a criança seja estimulada de várias formas, que você ofereça vários tipos de alimentos, várias frutas, vários legumes, vários grupos alimentares como um todo, arroz, macarrão, milho, enfim, vários tipos de carnes, vários tipos de leguminosas, para que ela tenha contato com todos esses tipos de alimentos enfim, e também de texturas, né? Então, isso que é legal, porque acaba não sendo uma mesma textura ali, pastosa, né? Ali na boca dela, enfim. E essa monotonia alimentar, né, que é o que muitos pais também têm e acabam passando para os filhos, né? Então, você oferecer sempre os mesmos alimentos, né? Então, ali é sempre o arroz, feijão e uma carne, ou que é muito ali enraizado também na nossa sociedade, mas que a gente precisa buscar outras fontes também, experimentar novos alimentos. Então, não só ter aquele mesmo cardápio todos os dias, isso também é algo ruim, né? E pode ali gerar uma restrição ali, um conforto só com determinados alimentos e não com todos, né? Não com a maioria dos alimentos. Então, vamos lá. O que é a seletividade alimentar, né? Falando bem por cima, né? Uma dificuldade na alimentação e é mais caracterizada pela recusa, pouco apetite, que esse pouco apetite também pode estar relacionado com outras coisas, né? Também, se a criança acaba tendo um certo desconforto na hora da alimentação, a alimentação é algo estressante,
pode também gerar a diminuição do apetite, né? E esse desinteresse pelo alimento também. É um comportamento típico dos pré-escolares, né, de 2 a 6 anos, e acontece também que ali por volta dos 2 anos acontece a poda neural, né, que seria mais uma restrição ali a determinados comportamentos, como se fosse uma escolha de alguns comportamentos que vão ficar e alguns que vão ir. Então a criança acaba deixando alguns alimentos de lado nessa fase também, mas ela deve ser estimulada, né? Se ela começar a recusar alguns alimentos, se você vê que ela está, enfim, restringindo muitos alimentos, aí que deve ser mais estimulada ainda, para que não haja perca desses alimentos para sempre, né, da vida dela. E a prevalência, né, da seletividade alimentar em crianças típicas, né, é de 25% a 30%, e de crianças atípicas, ali com TEA, TDAH, enfim, outras comorbidades, é de 67% a 89%. Que eu vejo que muitas crianças com TEA, principalmente, elas normalmente têm seletividade alimentar, né? Vem associada uma seletividade alimentar junto, mas aí os pais às vezes não conseguem perceber o que é a seletividade alimentar mesmo, né? Porque às vezes a gente acha, não é porque ele não come algum tipo de alimento, mas é só isso? Ou é tipo, se ele não come qualquer alimento que seja pastoso, ou qualquer alimento que seja qualquer alimento do grupo dos legumes e das verduras. Então, assim, a seletividade alimentar é também essa restrição, né, bem grande dos alimentos. Então, você ficar ali só entregando a mesma coisa sempre, a criança pedindo a mesma coisa sempre, também é uma seletividade alimentar. E essa também rigidez comportamental que muitos autistas apresentam também precisa ser tratada para não influenciar também negativamente na vida adulta, né? Então, acho que falta também muito diagnóstico de seletividade alimentar, né? Acaba que ainda não é muito tratada a seletividade alimentar em muitas crianças, e aí pode ter consequências na vida adulta também. Então, por que as crianças com TEA têm mais seletividade, né? Tem a questão sensorial, né, que, como eu falei, é muito mais aparente, muito mais exacerbada, né, na criança com TEA. Então, ali, textura dos alimentos é uma coisa muito difícil, né, para eles. Aparência ali, se tiver, também entra ali na rigidez comportamental. Às vezes, se tiver um pedaço quebrado de uma bolacha, por exemplo, a criança não come, né? Desculpa, se tiver uma pontinha a mais, uma pontinha diferente de alguma coisa no que ela está habituada a comer, ela já não come também. Então, sabor, cheiro, temperatura, quente, muito quente ou frio, a criança come alimentos frios, ou só come alimentos mais quentes, não come nada gelado. Também é uma questão do porquê as crianças com TEA apresentam mais seletividade. As crianças com TEA normalmente têm atraso das habilidades motoras, né, orais. Então, ali a hipotonia, né, orofacial, então também influencia bastante, porque já que a criança ela não consegue, às vezes, morder o alimento, não se sente segura para fazer isso, ela acaba perdendo esse conforto no alimento. Então, ela acaba se frustrando também, né? Ela vai e tenta morder, tenta
enfim, comer aquele alimento, mastigar aquele alimento, não consegue. Também isso gera uma frustração, e aí acaba que a criança associa negativamente esse alimento e para de comer ele. Padrões de comportamento restritos, né? Crianças com TEA normalmente tem padrões de comportamento bem estereotipados, ali, bem restritos. Então, é aquela monotonia, aquela rotina alimentar que tem que ter sempre, né? De, enfim, arrumar a mesa de determinada maneira, do prato ser de determinada forma, enfim, o talher precisa ser aquele talher específico. Então, acaba também limitando mais essa gama de alimentos. E essa prevalência de problemas gastrointestinais que as crianças normalmente têm, né? Então, também precisa tratar esses problemas gastrointestinais. Então, colocar ali, às vezes, um probiótico, né? Fibras, muitas vezes, que eles precisam bastante, porque muitas vezes esses problemas acabam afetando também como a criança vai sentir depois de comer aquele alimento, e ali também acaba influenciando negativamente. E comer é complexo, né? É a tarefa mais complexa que o ser humano realiza. Então, assim, pode parecer fácil, né, para a gente comer, mas comer é muito complexo. Além de envolver vários sabores, texturas, né, igual eu já tinha falado, ele envolve todos os músculos do corpo, todos. Então, é algo que precisa, por isso que a criança precisa ter postura, ela precisa estar respirando bem, ela precisa estar bem fisiologicamente também para se alimentar, né? E é a única tarefa que as crianças realizam e que requer coordenação de todos os sistemas sensoriais. Nós temos 8 sistemas sensoriais e ela precisa ter coordenação de todos eles para realizar a ação de comer. Então, é algo bem complexo e que a gente precisa entender a complexidade dele para ter a sensibilidade para tratar também a criança com autismo, né? E também, não só a criança com autismo, com seletividade, mas a criança que também não apresenta autismo e a seletividade, né? Que também é bem importante, e aí muitas ficam se perguntando, nossa, será que eu tenho algum traço ou um traço de autismo? Mas não necessariamente a criança com dificuldades alimentares vai ter autismo, né? É uma questão que, como eu disse, envolve várias coisas, vários músculos, várias sensações, comportamento, enfim, envolve muita coisa, e ali a gente precisa ficar atento. Então, qual que é a diferença entre seletividade e dificuldade alimentar? A seletividade alimentar, né, a criança ela consome cerca de 20 ou mais alimentos, né? E na dificuldade alimentar, ela consome menos do que 20 alimentos. 20 alimentos como um todo, tá? Não 20 tipos. Volta a consumir, na seletividade alimentar, a criança volta a consumir alguns alimentos que ela rejeitou depois de mais ou menos umas 2 semanas. Então, ela passa um tempo sem consumir alguns alimentos, mas depois de algumas semanas, ela volta a consumir aquele alimento, né, de forma independente. Já na dificuldade alimentar, não, é bem mais difícil, né? Ela normalmente não volta a consumir os alimentos depois que parou por um tempo, e ali leva muito mais tempo para ela voltar, se voltar a consumir aquele alimento. Na seletividade, ela aceita pelo menos um alimento de cada grupo alimentar e de cada textura também. Então, ela aceita um alimento do grupo dos energéticos, por exemplo, arroz ou macarrão, né, ou milho, enfim, ou pão. Ela aceita um alimento. Um alimento, uma fruta, um legume, uma verdura, né, uma leguminosa, um feijão.
Já na dificuldade alimentar, ela recusa grupos alimentares inteiros. Então, não aceita nenhuma fruta, não aceita nenhum legume, recusa grupos alimentares inteiros, e aí é a questão mais difícil, né, que a gente trabalha, porque sem esses grupos alimentares, aí acaba tendo mais deficiências nutricionais. Na seletividade, ela tolera alimentos no prato, né, e também sentar à mesa com a família. Já na dificuldade, não. Ela tem comportamentos de fuga quando apresentada a novos alimentos. Então, se você colocar um alimento novo ali no prato daquela criança que ali já está acostumada com o seu alimento de conforto, ela vai apresentar fuga, ela não vai tolerar aquilo. Então, é algo muito mais difícil, né? Ela come na mesa, um ambiente separado, porque às vezes, muitas vezes, não tolera o cheiro da comida da família, que é uma coisa que muitas vezes eles não gostam, né? Se os pais estão comendo determinado alimento que é um cheiro ruim, que ela não gosta, vai ter esse incômodo muito grande, aí precisa comer em um ambiente separado. Na seletividade, ela até toca, prova alguns alimentos, né? Às vezes prova com um certo receio, né? Mas ainda é capaz de tocar e de provar. Já na dificuldade, não, ela recusa totalmente novos alimentos, tem que ser trabalhado muito aos pouquinhos com ela, né? Isso. E na seletividade, ela seleciona alguns alimentos para comer por algum tempo. Então, ali, ela vai trocando de alimentos, muitas vezes, né? Por algum tempo. É aquela criança que chega ali na consulta, que os pais chegam na consulta com a queixa de ela comia até semana passada feijão, parou de comer. Aí, depois de algumas semanas, ela fala, voltou a comer feijão. É por isso, para de comer por algum tempo, aí começa a comer outras coisas, né? Dentro já do repertório alimentar já que ela tem, e aí depois volta a comer essas coisas em questão de semanas. Já na dificuldade alimentar, aí sim que a criança apresenta muita rigidez comportamental em relação a utensílios. Então, é o garfo, é a colher diferente, né, que é específica dela, o prato específico, né, não quer se alimentar em pratos, por exemplo, de outra cor, de outro material, só toma água ou líquidos em uma garrafinha específica, né, dela, enfim, com um bico específico, não tolera novas formas de apresentação, né, dos alimentos. Então, se fizer o mesmo alimento que ela já come de outra forma, não tolera, precisa ali estar apresentado, por exemplo, em relação a marcas também, precisa estar apresentado ali no saquinho, se for o salgadinho, por exemplo, precisa estar ali no saquinho específico, daquela cor, daquela marca. Se não for naquele saquinho, ela não tolera. Se muitas vezes as crianças também têm isso, de tomar o achocolatado só de determinada marca, só daquela maneira específica. Se tirar da embalagem e colocar no copo, já não aceita mais também. Então, tem muita rigidez de comportamento que a gente precisa trabalhar também nessa dificuldade alimentar. Se ficar alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? E quais são as red flags, né? Quais são as crianças ali que a gente já identifica como sendo uma possível criança que vá desenvolver ou que tenha dificuldades alimentares? Seria esse baixo ganho de peso contínuo. Então, a criança ali que já está num baixo peso e continua ali num baixo peso em várias consultas, né? Com, enfim, pediatras ou com nutri, enfim, que a criança
acaba não ganhando peso adequado. Crianças que têm refluxo, engasgo, tosse durante as refeições, né? Que ali pode também associar negativamente com a comida. A dificuldade de transicionar do pastoso para o sólido ali para os 10 a 12 meses, né? Que ali com 12 meses a criança já está comendo a consistência da família. Então, se você tem dificuldade de transicionar do pastoso para o mais sólido, já pode ser um indicativo de que pode desenvolver alguma dificuldade alimentar. E aí tem indicação de tratamento, né? Uma dificuldade de transicionar do peito ou da mamadeira para o copo, ali para 1 ano e meio, também é um indicativo, né? Porque ali também pode estar relacionado com essa rigidez da mamadeira ou do peito, né? Não sente conforto para ir para o copo. Aversão ou evitação de todos os grupos alimentares ou de texturas. Então, não aceita nada mais pastoso, nenhum tipo de purê ou sopa, né? Ou alguns grupos alimentares no total. E tem dificuldade nas horas das refeições, né? Criança que não consegue se concentrar, focar ali no momento da refeição. E acaba sempre evitando esse momento por ser realmente ruim, né, para ela, não trazer bons sentimentos. Bom, então, quando os pais perguntam, meu filho tem seletividade, e agora? Então, assim, sempre eu falo que a gente precisa trabalhar, né? A nutricionista precisa sempre trabalhar junto com um médico, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um fonoaudiólogo, né? Por quê? Porque, assim, o médico vai tratar ali também questões medicamentosas ali, né? Vai tratar desbiose intestinal, que pode ser um problema também, né? O psicólogo vai tratar toda a parte comportamental da criança, porque tem muita parte comportamental envolvida, né, na seletividade. Então, o papel do psicólogo é muito importante, sobretudo no TARI, né, no transtorno alimentar restritivo evitativo, porque a maior parte da causa, né, do porquê a criança desenvolveu aquilo, é conforto com o alimento, né? É porque ela não se sente confortável, ela tem muitos traumas, muitos bloqueios em relação à alimentação. Então, o psicólogo também precisa abordar isso, né? E aí focar, às vezes, muito mais na alimentação, dependendo ali, né, no comportamento, no porquê que ela sente esse medo, essa evitação, e ali para a gente também ter essa exposição, né, para a criança se sentir segura para ter essa exposição. Bom, o terapeuta ocupacional vai tratar ali, né, também todas as questões sensoriais, né, da criança, e também questões de atividade de vida diária, né? Então, a criança ter também a mobilidade, coordenação motora para fazer, para cozinhar, né, para ajudar os pais na cozinha, enfim, mexer, fazer uma receita, também é uma questão que o TO vai trabalhar. Então, toda a parte de sensorial, então a criança às vezes não tolera tocar em alguma consistência mais pastosa, porque isso acaba desregulando ela. E então, o TO também ajuda bastante nisso. E o fono também nas questões motoras, né? Então, é aquilo também, que eu já expliquei, da criança ter as habilidades motoras para conseguir se alimentar de forma efetiva. E, bom, e o que é a terapia alimentar, então, né? Então, ela é indicada para as crianças e adolescentes, né, com dificuldades de alimentação. Então, a gente aproxima os alimentos através do brincar, né? Seria um brincar, né, mais através do lúdico, né? Então, considerando todas as necessidades nutricionais e os hábitos alimentares dela.
e tem o objetivo de trazer confiança e conforto nos alimentos e aumentar esse repertório alimentar. Como eu faço normalmente? Eu faço a primeira consulta com os pais, ali eu coleto toda a anamnese, toda o histórico alimentar da criança, quando ela parou de se alimentar, né? Toda a questão médica dela, se ela tem alguma comorbidade associada, a questão gastrointestinal, super importante também. Então, toda a rotina da criança, né? E também coleta recordatório, às vezes faz para os pais diário alimentar também, de mais ou menos uns 3 dias, mas é uma questão ali que tem até uma dificuldade, né? Porque às vezes os pais não conseguem fazer um diário alimentar, mas o recordatório alimentar também ajuda bastante. O rastreio, né, o rastreamento alimentar, enfim, de todos os alimentos que a criança aceita, que ela aceitava, mas ela parou de aceitar, também é super importante, porque é daí que a gente parte, né, para também acessar ali novos alimentos, e do que ela não aceita mais de jeito nenhum, já tentaram algumas vezes e ela não aceita. Então, ali eu gosto bastante de trabalhar também, não só o brincar ali com relação a brinquedos nutricionais, assim, né? De comidas, enfim, mas também brincar ali com reforço positivo de alimentos de brinquedos que ela goste. Então, assim, associar o alimento novo com algum brinquedo, com uma recompensa maior para ela, seja ali um elogio, né? Um muito bem, boa, parabéns, né? Você conseguiu, né? Ou também algum alimento, um brinquedo que ela gosta. Então nós vamos brincar com aquilo ali, com aquele brinquedo específico que ela gosta. E sempre considerando as necessidades nutricionais, né? Então, assim, lógico, se a criança não come algum grupo alimentar específico, então a gente vai também começar por ele, começar a incluir ele, né? Começar a ver ver o rastreio ali dos alimentos que ela já comeu, que ela come, enfim, e ali ver qual alimento é mais suscetível, qual alimento ela está mais próxima para a gente incluir na rotina dela, né? E os hábitos alimentares como um todo. Então, é aquilo, né? Primeiro a gente tenta trazer a confiança, conforto nos alimentos, né? Todo um vínculo, né, com o terapeuta, porque também a criança muitas vezes não vai querer se alimentar na frente do terapeuta que ela não tem vínculo. Então, muitas vezes as primeiras terapias alimentares, né, as primeiras sessões não levam alimentos, é mais criação de vínculo mesmo, para a criança não sentir, enfim, já pressionada ou coagida, né? Para eu sentir também como é a relação dessa criança com os alimentos. Bom, aí nós usamos também a escalada do comer, né? Que seriam 6 fases, né? Que a criança com desenvolvimento típico, né? Seria o tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e comer. Então, a criança, na fase de introdução alimentar, ela acaba já fazendo isso, né? Ela tolera o alimento ali na frente, depois ela interage, toca, cheira. Muitas vezes ela nem come de fato, né, o alimento. É mais para estímulo mesmo. Então, são esses passos, né, que acabam, que as crianças acabam dando, né, de uma forma natural, né, na vida, e que a gente vai apresentando para elas, para as crianças com essas dificuldades, de uma forma mais estruturada. Então, qual seria esses passos, né? Primeiro, o tolerar. Então, ali o tolerar tem ali mais ou menos uns 5 passos. Permanecer no ambiente com alimento,
permanecer com o alimento na mesa, só que do outro lado da mesa. Então, ali longe, né? Mesmo longe, se a criança consegue tolerar o alimento, estando ali visualmente do outro lado da mesa, já é bom, né? Permanecer na mesa com o alimento no meio. Então, você vai aproximando a criança, o alimento da criança, bem aos pouquinhos, né? Em crianças com uma dificuldade alimentar mais extrema, né? Que tenha muito mais traumas, muito mais desconforto com o alimento, às vezes nós precisamos começar assim, né? Primeiro tolerando o alimento. Então, visualmente, né? Se visualmente ela consegue enxergar o alimento e tolerar bem, aí nós conseguimos avançar, tá? Aí, permanecer com o alimento perto do prato, né? Que muitas vezes é também um primeiro passo que nós damos. Às vezes o prato está aqui, a criança não tolera o alimento no prato, mas em um pratinho ali do lado dela ela tolera. Então, a gente começa assim, aí depois vamos ali para o prato. E não precisa comer, né? Sempre é uma coisa que eu falo para os pais: não precisa comer, não precisa nem tocar, não precisa interagir. Se ela tolerar ali no prato, já tá bom para mim, né? Ela vê ali no prato e não querer, enfim, tirar, não querer, não desregular, não, né, gritar, chorar, enfim, já é um bom passo. Interagir, então, auxiliar ali no preparo da comida, né? Pode ser mexer um alimento, né? Pode ser, enfim, te auxiliar mesmo, ver você fazendo o alimento também, usar os utensílios para servir a comida ou a bebida para os outros, usar os utensílios para servir o próprio prato, ou usar os utensílios para manipular os alimentos no próprio prato. Isso também é muito bom. Então, assim, vamos ao exemplo da cenoura, por exemplo. Se ela vai e você vê você mexendo, vê você preparando a cenoura ali, enfim, refogada, né, cozida, ou você vai e ela já tolera servir para os outros, né, ou tolera já mexer ali com o garfo na cenoura no prato, já é muito bom também. E usar outra comida para tocar no alimento. Esse é o último passo dessa questão da interação. Cheirar, então, tolerar o odor no ambiente. Muitas vezes acaba se misturando, esses primeiros passos acabam, não necessariamente vão ser nessa ordem, tá? Às vezes a criança tolera o odor no ambiente, o odor da cenoura ou do brócolis no ambiente, mas ela não tolera mexer na cenoura ali no prato, ou ela não tolera o alimento no prato dela, né? Então é uma questão de adequações ali dentro de cada fase. Eu acabo vendo como que a criança está em relação ali ao tolerar, ao cheirar, né? Então, dentro de cada fase, às vezes ela evolui de formas diferentes, tá? E ela tolera o odor na mesa, o odor perto do espaço ali dela, né? Do momento da refeição. E o último passo é ela se inclinar e pegar ali para cheirar o alimento. Então, tocar com a ponta do dedo, com mais de um dedo, com a mão inteira, né? Aí tocar ali em outras partes do corpo, né? Aí lá para o final, tocar nos lábios, que aí já é um passo super bom, porque ela acaba provando, né, o alimento ali, né, também um pouco. Tocar com os dentes e tocar com a língua. Às vezes, a criança também acaba tocando com a língua antes do que tocar com os dentes, porque com os dentes tem uma sensibilidade maior, enfim. Mas essa fase do tocar é muito boa também, é muito importante.
E já demonstra também mais conforto com o alimento, porque aí ela já consegue tocar, ela já consegue levar próximo à boca dela, então isso já é uma fase muito boa. Provar, então prova lambendo os lábios ou os dedos, né? Então é aquilo de tocar ali no alimento e depois tocar na boca. Lamber o alimento com a língua toda, né? Então pegar o alimento e já ir e lamber ele. Muitas crianças param aí e é mais difícil você sair do lamber para o morder. É bem difícil, bem desafiador, porque o morder envolve ali você ficar com o alimento na boca, né? E colocar o alimento mais para dentro da boca, né? Usar os dentes também. Então, eu vejo que é muito mais desafiador você passar ali do lamber para o morder. Mas aí, quando passa do morder, eu acredito que já é um caminho muito mais tranquilo, até, né? Porque aí a criança já sentiu a confiança para morder o alimento. Então, tipo, morder um pedaço, mas aí ela gospe. Não tem problema também, né? E aí também são fases que às vezes os pais se frustram, né? Porque, ai, meu filho só lambe o alimento, ou ele só morde, mas ele joga fora, né? E ali é o processo dele, né? É o processo que enfim, ele está descobrindo os novos sabores, está descobrindo conforto naquele alimento, e é um passo muito importante para que ele se sinta confortável para comer o alimento mais para frente. Então, morde um pedaço, segura na boca. Então, morde um pedaço, mastiga algumas vezes e gospe. Então, tem várias atividades também que a gente consegue fazer nessas fases, né? Então, assim, na fase do provar mesmo, na fase do lamber, lambe igual um gatinho, morde e vamos ver por quanto tempo você consegue segurar o alimento na boca. Não necessariamente a criança precisa mastigar o alimento, né? Pode só morder e ali ela vai segurar na boca, e a gente consegue fazer várias atividades em relação a isso, né? Às vezes eu coloco um cronômetro, e aí eu falo, nossa, vamos ver quanto tempo você consegue, vamos competir, né? Então, desafiar também com crianças mais velhas ali é bem legal, e eles engajam bastante. E aí, morder, e quantas vezes você mastiga, né? Quantas vezes você consegue mastigar? Vamos contar? Então, isso também são atividades ali que a gente coloca, que a gente acaba levando para terapia alimentar. Ali no comer, né? Aí já tem a fase do morder, mastiga, engole um pouco e gospe um pouco. E ali tem o comer, que a criança mastiga e já engole todo o bolo independentemente. Então, assim, às vezes ela vai, morde, mastiga, engole um pouco, mas ainda não sente confortável para engolir tudo, né? Que ela tá mastigando, que ela mastigou. Então ela vai e gosta um pouco. Também é a fase já do comer, e aí quando ela sentir conforto, ela vai engolir tudo. Bia, temos uma pergunta. Deixa eu ver. O Jonas perguntou, eu consigo ver agora porque Eu leio tá para em outro você, fica mais computador, né? fácil? Eu leio para você. Você vai ler também? Quando uma criança que tem a seletividade alimentar está com o apetite aberto ou sente a necessidade de comer, ela fica mais suscetível a experimentar novos alimentos? É uma pergunta do Jonas. Então, sim, assim, o que acontece, né? Muitas crianças, elas têm dificuldades ali, problemas relacionados ao paladar, né? Então, tem alguns estudos também que falam sobre a deficiência de zinco, né? Ali na modulação do paladar. Então, criança que tem deficiência de zinco, ela vai ter um paladar menos apurado, ela vai ter um paladar mais difícil, né? Alguns medicamentos também acabam interferindo, né, nesse paladar.
Então, tem muitas crianças que tomam ali a risperidona, né? Que eu vejo que acabam tendo mais curiosidade de comer mais alimentos, né? Mas ali, então, depende, né? Então, depende muito da causa também dessa dificuldade alimentar da criança. Se a causa for mais comportamental, acaba que não interfere tanto ali a questão do paladar, né? Porque ali já é uma coisa que a criança tem de sentir medo, de sentir um pavor, desconforto mesmo com o alimento, né? Mas se for uma causa mais sensorial, mais em relação mais ao paladar mesmo, né? Mais em relação às papilas gustativas e tudo mais, ela ela pode ser mais aberta a experimentar novos alimentos, sim. Legal essa pergunta, Jonas. Gente, eu vou ter que ligar o computador na tomada aqui, o outro computador que eu tô apresentando. Saiu tudo aqui. Mas já Fica peço uns tranquila, Bia, minutinhos vai para lá. vocês. Já volto. Pessoal, enquanto a Bia se organiza, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser escrever via chat ou falar, tá? Fiquem à disposição. Bom, tudo certo agora. Então, vamos lá. Qual seria, então, um plano terapêutico ali que eu faria em relação ao arroz, por exemplo, né? Nós montamos mais ou menos um plano terapêutico para introduzir cada alimento, né? Então, ali, o primeiro passo seria trabalhar o arroz cru, né? Se a criança
tudo depende também da tolerância da criança, né? Às vezes tem criança que evolui em uma mesma sessão, ela evolui bastante, passa do passo 1 para o passo 4, enfim. Mas eu sempre gosto de trabalhar com o começo ali, né, o principal, para a gente ver como que é essa criança. Então, ali, na avaliação, né, da criança, eu já vejo como que ela é em relação ao alimento, né, se ela tem alguma questão com a textura, se ela tem alguma questão com o cheiro, enfim, como que ela é em relação a esses alimentos, né? Então, por exemplo, o arroz, ela não come arroz, de jeito nenhum. Então, a gente trabalha primeiro o arroz cru, né? Tocando, fazendo atividades com arroz cru ali no meio, né? Uma pescaria, pode ser, não precisa necessariamente tocar no arroz cru na primeira etapa, né? Só dela tolerar o arroz ali, uma pescaria, alguma coisa de você depois achar objetos ali embaixo. O arroz com corante é legal também, depois trabalhar o arroz cozido, né? Então, o arroz cozido também pode ser ali em diferentes formas, pode ser trabalhando com corante, né? O arroz colorido, né? Que a gente fala, ou pode ser ali também em relação a desafios, né? Enfim, exercitar a criatividade ali no meio para a gente trabalhar esse arroz colorido. Mas pode ser também naquelas caixas que a gente usa bastante, né? Caixa sensorial, enfim, colocar objetos que sejam reforçadores maiores para a criança ali nessa caixa, e colocar o arroz ali também para ela ter esse reforçador ali que seriam os animais, ou enfim, os super-heróis que ela gosta, enfim. Trabalhar o arroz cozido junto a outros alimentos, pode ser alimentos de conforto, principalmente. Então, ali, a criança tem ali um conforto com determinado alimento, tipo, por exemplo, a pipoca. Você vai, trabalha a pipoca ali e coloca o arroz ali junto, né? Ou você pode pintar a pipoca, por exemplo, e depois pintar o arroz também. Então, ali, para ela tolerar o arroz junto com algum outro alimento, pode ser um alimento também que faça parte ali da refeição dela. Então, ela gosta muito de frango. Aí você vai, coloca ali o frango e aí coloca o arroz. Mas sempre colocar porções bem pequenas, tá? Porque para a gente também não assustar, né, essa criança também enfim, ser uma coisa bem aversiva para ela. Então, ali, ter sempre isso, né, de ver que você vai colocar um pedaço, um pouquinho de arroz no prato dela, né, para estimular sensorialmente, vai, mas aí você vai colocar bem pouquinho, não é para você encher o prato da criança de arroz também. Trabalhar o arroz de diferentes formas. Então, ali a gente pode colocar um bolinho de arroz, um biscoito de arroz, uma bolacha de arroz. Então, ali o bolinho ele vai ser, né, mais macio, o biscoito de arroz ele já vai ser mais crocante, né? Aquela bolacha de arroz já vai ser mais doce, né? Vai ser de outro sabor. Então, para a criança também não associar, não gosto de arroz de nenhuma forma, né? Porque já tem várias outras formas da gente também comer esse arroz, mas que ela vai sentir mais segura, às vezes, para comer, às vezes, o bolinho de arroz do que o arroz em si, né? E ali, quinto passo, são aproximações sucessivas, né? Sem o objetivo de comer. Então, a gente vai trabalhando a escalada do comer, né? Mas sem o objetivo de fazer a criança se alimentar mesmo, comer
com o objetivo final da criança comer naquele momento, né? Então, a gente vai trabalhando, lógico, o objetivo final mesmo do nosso tratamento é a criança comer. Mas, se a criança evoluir de, enfim, tocar no alimento, de cheirar, de ter interesse pelo alimento, já é muito importante, né? E essas pequenas conquistas ali da criança devem ser bastante incentivadas, né? Tanto pelos pais quanto pelas terapeutas. E o sexto passo é aceitar em diferentes preparos, né? Então, é bem importante que ali, se o nosso objetivo for trabalhar o arroz, for aceitar o arroz, que seja de várias formas, que você encontre formas que a criança realmente goste, né, daquele alimento, que sinta vontade de comer aquilo, que sinta realmente prazer comendo aquele alimento. E uma coisa também bastante trabalhada, né, é o esticamento alimentar, né, que é o food chaining, que é uma técnica para ampliação do repertório alimentar com base no que ela já come. Então, eu trouxe um exemplo, mas esticamento alimentar tem várias formas, esse é o exemplo mais clássico, né, que seria a batata frita. Então, a criança aceita a batata frita do McDonald's, por exemplo. Aí você vai e se ela tiver, por exemplo, uma rigidez com a embalagem do McDonald's, vamos trabalhar para ela, para tentar uma embalagem diferente. Então, ela aceitar ali no prato, ou ela aceitar em no prato que ela gosta, ou em outra embalagem, sem o logo do McDonald's. Isso também é importante, né? Pode ser ela no McDonald's, mas pode ser ela em outro lugar. Aí depois a gente vai evoluir para batata frita, frita em casa ali, né? A batata congelada para frita mesmo, frita no óleo e aí ela aceita. Aí depois nós vamos tentar ela frita no air fryer. Aí depois nós vamos tentar ela a batata caseira mesmo, batata inglesa cortada em palitinhos, no mesmo formato, só que assada. Aí nós vamos tentar outro formato, que seria a rústica, né, em canoinha. Então, sempre aos poucos tentar esticar esse alimento. Só de passar da batata pré-frita, né, a congelada, pela batata in natura, já é muito bom, né? Já agrega bastante valor nutricional. Aí também a gente pode ir para batata ainda assada, só que aí cortada em formatos diferentes, né? Aí a batata já vai ser já vai ser mais macia, né, por dentro. Aí nós podemos tentar a batata cozida, né? Da batata cozida, a gente pode evoluir para um purê. Então, você vê que são diferentes consistências ali, né? A batata frita é mais crocante, a batata assada, né, e a cozida são mais macias, e a batata e o purê de batata é pastoso. Então acaba que a gente estica as texturas, né, que a criança come em um mesmo alimento, né? E também isso favorece bastante a ampliação do repertório alimentar dela, né? Outro exemplo aqui também é o Danone, né? Aquele Danone, é o Danoninho, né? Que as crianças tomam também bastante. A gente consegue sair do Danoninho pro morango, por exemplo, ou se ela consome de outros sabores, a gente consegue chegar na fruta. Como? Fazendo esticamento também. E às vezes é bem aos pouquinhos, né? Não é um processo que é do dia para a noite, né? A criança não vai sair da frita e vai direto para o purê, né? Muitas vezes. São processos, demora um tempo, né? E isso varia de cada criança. A criança, às vezes, é mais aberta, consegue, não tem tanta rigidez comportamental, não tem
tantas questões, né, ali com texturas, enfim, acaba indo bem. Mas aí também depende da individualidade de cada um. Então, vamos falar do Danoninho, né, por exemplo. Aí, do Danoninho mesmo, né, a gente vai e coloca em outro potinho, né, em outro recipiente, por exemplo, tira do potinho, coloca num copo, coloca numa tigelinha. Desse potinho, a gente pode até misturar metade do danoninho, metade do iogurte batido com um danone, né, com o morango, né, e aí a gente vai colocando, no danone, a gente vai colocar o iogurte natural e o morango batidos com pedaços de morango, e aí evolui ali para um morango. Não são processos rápidos, né? Do danoninho para o iogurte natural batido com morango, para o iogurte natural batido com morango com pedaços, para o morango de fato, também não são. Pode ter ali vários passinhos pequenos até chegar ali na criança de fato comer o morango, né? Mas o que eu quero dizer é que, enfim, nós vamos esticando isso, então a criança ali, se ela já comer o Danone, o iogurte, com pedacinhos de morango, já é uma super evolução. Às vezes ela não vai conseguir chegar ali no morango, porque o morango, enfim, ela não gosta da textura do morango, mas só dela comer o morango ali com o iogurte com pedacinhos de morango, já enriquece muito ela nutricionalmente e já faz ela aceitar outras texturas misturadas com o alimento pastoso ali, que seria o iogurte. Então, também são processos que são favoráveis e que a gente tem que enxergar isso bem também. Então, como ensinar a criança a comer, né? Sempre eu falo, estabelecer rotina, né? Ter horários para a refeição, local apropriado para a refeição é sempre muito importante, né? Porque a criança acaba não tendo beliscos ao longo do dia, né? Então, isso faz com que ela sinta fome, e quando ela sente fome, fica mais fácil de você oferecer novos alimentos para ela quando ela está com fome do que quando ela não está, né? E ali, quanto mais organizado for o momento da refeição, mais fácil será da criança aprender a comer. Então, mais fácil vai ser para ela, para você também introduzir novos alimentos, né? Então, assim, não ter alimentos fora da hora, então ali não é o horário do lanche ainda, né? E aí a criança solicitou alguma coisa, é sempre importante, né, a gente falar para os pais. Olha, ainda não falar para os pais, né, também falarem isso em casa, enfim, e também falar para as crianças que, enfim, ainda não é a hora, né? Mas a gente, daqui a algumas horas, vai ser o horário da refeição, aí a gente vai poder comer tal coisa, né? Então, também falar para a criança, ser previsível em relação ao que a criança vai comer dali tantas horas, e ela já ter ali aquela rotina, né, estruturada de sentar, comer ali, montar o pratinho, né, parar para comer, né, que é uma coisa bem importante. Então ali ela tá brincando, né? Ela sabe que ela vai ter que parar de brincar, sentar ali, comer o lanchinho dela, e ali depois ela vai poder brincar. Então, se você estabelecer essa rotina, fica muito mais fácil de você apresentar novos alimentos, dela ter uma relação melhor com os alimentos também. Ser modelo, né, para a criança. Então, sempre, né, sempre fala, né, a gente dá muito modelo ali
em terapia, né? Então, sempre ali ter um pedacinho ali, tanto para a criança, um pedacinho para a gente também incentivar a criança a comer, né? Criança ver que não é alguma coisa tão difícil, tão ruim, tão complicada assim, né? A gente dá modelo para ela que você está comendo também, você gosta daquilo, né? Então é bem importante a criança ver os pais comendo, os irmãos, toda a família comendo, as crianças comendo, né? As crianças também com seletividade, elas acabam evoluindo bastante também em relação quando elas começam a ir para a escola, né? Então, assim, elas veem as outras crianças comendo alguma fruta, e aí elas acabam vendo a fruta e falando, nossa, desperta o interesse nela, desperta a vontade de experimentar aquela fruta, muitas vezes, né? Por isso que tem alguns estudos que falam que as crianças ali até uns 7 anos é bem importante fazer terapia também em grupo, né? Porque ela acaba vendo as outras crianças, e as outras crianças acabam sendo mais modelo para elas também em relação aos comportamentos, né? Então, por isso que muitas vezes a outra criança vê uma criança comendo um alimento, aí ela pede para experimentar aquilo, né? Então, isso é bem importante também, essa convivência com as outras crianças, você estimulando em casa, então, e ali na clínica também, no momento da refeição, você mostrando para ela aquele alimento e comendo na frente dela é bem importante. Praticar o reforço positivo. Então, assim, se a criança come, aí você elogia ou você, né, imita, então você tá lá comendo, né, e, enfim, tem esse reforço positivo, né, de elogio, de ser um momento agradável, enfim, dela se sentir bem, né, ela vai ter mais vontade de comer, né? Agora, se ela recusa o alimento, e aí você vai e começa a pressionar ela, né? Enfim, acaba gerando atenção, acaba dando a atenção que ela quer, né, para aquele comportamento, e isso acaba reforçando, mas gera mais recusa. Então, assim, se ela recusa, você reforça, dando atenção ali, pressionando, ficando nervoso, ficando irritado e tudo mais, acaba gerando mais recusa, porque é um reforço positivo também. Então, é sempre importante lembrar os pais disso, que para não acontecer isso, e sempre, né, comeu, reforçou positivamente. Agora, recusou, não é para. Tudo bem recusar, né? E aí você vai e oferece ali mais ou menos 1 hora depois o alimento. De novo. Adaptar os alimentos. Então, assim, adaptar a quantidade de alimento que a criança vai comer. Então, não adianta colocar para a criança uma quantidade muito absurda, muito a mais do que ela já consome. Então, e também, lógico, em relação a novos alimentos, também eu falei, né? Cerca de 3 alimentos é o ideal. Então, 3 alimentos novos, no máximo, por vez que você for introduzir novos alimentos. Esse é o máximo. Por quê? Porque senão a criança acaba tendo um excesso de estímulo, não vai ser bom para ela não vai acabar aprendendo ali sobre aquele alimento, vai acabar sendo o oposto. E adaptar ali os alimentos àquela textura que ela gosta. Então, assim, se a criança não gosta, se a criança se sente mais à vontade com alimentos crocantes, nós podemos adaptar ali ao alimento crocante. Então, eu tenho um paciente que ele gosta muito, ele só comia arroz e batata palha.
ali, então assim, eu tentei ver uma forma de introduzir ali uma leguminosa, alguma fonte de proteína ali, que fosse de uma textura ali que ele também se sentisse mais agradável, né? Se sentisse mais confortável para comer. E aí nós achamos, né, juntos por meio ali de tentativas também, né? Que ele é muito também comportamental a questão dele, e eu achei o grão de bico, snack de grão de bico. Seria aquele grão de bico mais crocante, né? Aí juntou o grão de bico crocante com arroz, então ali não foi uma diferença assim tão grande, também não tem um retrogosto tão grande, né, do grão de bico, enfim, acabou sendo algo favorável. Então, assim, se eu adaptasse, se eu colocasse para ele, às vezes, uma textura que ele não está acostumado, que não seja ali crocante, né? É aquele processo do food chaining, né? A gente precisa ali começar também pela textura que ele está habituado. Então, não adianta eu colocar algo ali para ele comer junto com o arroz que não seja crocante, porque ele já está comendo aquilo, já é o alimento de conforto dele. Então, sempre adaptar os alimentos à textura de conforto da criança também. E ali, e a gente, lógico, né? E aí vamos introduzindo outras texturas, né? Mas aí vai ser bem aos pouquinhos. A forma, né, do alimento, o tamanho do alimento também que ele tá acostumado, que ele se sente confortável. Não adianta também colocar alimentos muito grandes, né, de um tamanho que ela não consiga morder, mastigar, enfim. E aí acaba também gerando frustração para a criança, porque ela até sente vontade de experimentar o alimento, mas aí acaba não conseguindo por questões motoras, enfim. Auxiliar nas habilidades cognitivas. Então, sempre associar as habilidades motoras com as características dos alimentos, né? Então, o que eu tinha dito, tipo, cenoura, morder mais forte, né? Então, assim, às vezes auxiliar a criança nisso. A cenoura ela é um pouco mais dura, então a gente acaba tendo que, a cenoura crua, né? Acaba tendo que morder um pouco mais forte, mastigar mais. Se for um queijo, ele é mais macio, né? A gente tem a gente acaba mordendo um pouco mais devagar, com menos força, né? Incentivar sempre a criança ali que, enfim, o Danone, ele é mais pastoso, então a gente acaba tendo que sugar ali, né, comer o alimento, mas não precisa de mastigar o alimento. Então, algumas crianças precisam também desse direcionamento um pouco maior. Então, como trazer o lúdico para a refeição, né? Então, sempre associar com personagens que ele gosta, né? Eu gosto sempre de perguntar, né, na primeira consulta ali para os pais, quais são os personagens, as brincadeiras que ele gosta mais, né? Para sempre associar isso, né, no momento da terapia, né? E também pode trazer ali para a refeição também. Pode ali ser um prato que ele gosta sei lá, patrulha canina, né? Pode ser um garfo, um garfinho, uma faquinha. Pode ser tudo mais lúdico, né? Depende do quão lúdica é aquela criança, né? Tem crianças que são muito mais dependentes do lúdico e tem crianças com um pouco menos. Mas é sempre legal e reforçador, né? Colocar o lúdico ali na refeição. Então, dê nomes e superpoderes aos alimentos. Em crianças maiores ali é bem legal isso. Então, assim, tem eu falo que o brócolis é o alimento do Hulk, que dá o superpoder, que dá bastante força, né? Aí tem
a cenoura, eu vou adaptando, na verdade, ao que a criança gosta, né? Aos personagens que as crianças gostam. Mas aí, assim, a cenoura, ela dá uma visão super boa. Ela, nossa, você enxerga tudo com ela, a visão de esqueci como que era. A visão de raio-x, não. Ah, enfim, a cenoura ela dá uma visão super boa, você consegue enxergar tudo com ela. Aí, enfim, cada um tem o seu superpoder, e aí você pode colocar um nome, né, para cenoura ou para o brócolis. Ah, já tive uma que era a manga para um paciente que ele gosta muito do Homem-Aranha. Aí aqueles fiapinhos da manga viraram as teias de aranha. Aí ele estava comendo as teias de aranha ali para reabastecer elas. Então, assim, trazer esse lúdico para a sessão, para brincadeira, é muito legal e acaba fazendo com que a criança desperte mais interesse também pelos alimentos. Então, trazer a criança para a cozinha brincando de cozinhar. Então, assim, ela vai. Você vai trazer a criança, fazer com que ela. Enfim, tenha interesse pelo cozinhar, pelo brincar. Então acaba sendo ali, você vai incentivando ela a brincar de cozinheiro, de fazer uma comidinha, e aí ela vai se sentindo confiante ali com os alimentos, ela vai vendo que enfim, ela vai se sentir orgulhosa daquilo, de ela ter preparado, ela ter ajudado a preparar, né, um almoço, ou ela ter ajudado a preparar um bolo, vai também trazendo conforto e coisas positivas ali para o momento da refeição. Então é bem legal também. Utilizar pratos, garfinhos, cortadores diferentes, né? Não necessariamente todas as crianças precisam, né, disso, e você não necessariamente precisa montar um prato, né? Eu falo para os pais, não precisa montar um prato com carinha toda vez que for se alimentar, mas ali algumas crianças é legal, enfim, colocar às vezes na lancheira, a criança não está comendo mais o lanche da lancheira, porque, enfim, tá muito monótono, né? O cardápio varia um pouco, e aí começa a cortar, enfim, o pão de outro jeito, né? Corta em círculo, corta em coração, coloca alguns garfinhos diferentes. Isso só já desperta o interesse da criança, né? Então, também, enfim, você perguntar também para a criança por que ela parou de comer aquilo, né? Aquele determinado alimento, se foi por causa do gosto, se foi por causa da textura, para ela também ir percebendo esses sinais, né? Essas percepções sensoriais também nela mesma, que é bem, bem legal. E abusar da criatividade ali no geral, né? Então, assim, eu gosto de dizer que assim, o momento da refeição é um momento de brincadeira, sim. Você pode trazer o lúdico, você pode brincar com a criança no momento da refeição. Eu acho um erro, assim, você falar que não, que o momento de comer não é de brincar. Você pode brincar ali, você pode se divertir comendo os alimentos, você pode brincar ali, desafiar a criança a falar todos os alimentos que tem ali no prato dela, né? Então não precisa ser um momento ruim, né? Nós fazemos muitas refeições ao longo do dia. E até mesmo nós adultos temos, né, algumas questões em relação aos alimentos, né? Enfim, questões, enfim, ruins em relação à dieta, em relação a alimentos bons, alimentos ruins. E eu acredito que a gente não deve passar isso. A refeição é um momento que nós fazemos várias vezes ao dia, ela não precisa ser ruim, né? Ela tem que ser algo bom, algo prazeroso, algo que a gente curta o momento.
Então, acho que a gente tem que passar isso também para as crianças, de curtir o momento da refeição, né? Perceber o que você está comendo, o gosto daquele alimento, se ele é azedo, se ele é amargo, se ele é doce, se ele é salgado, e de uma forma que seja bem prazerosa, bem leve, bem tranquila, assim. Bom, então como que a gente vai fazer isso também? Aproximações sucessivas, né? Porque nada adianta trabalhar na terapia e não trabalhar em casa, né? É uma coisa que eu pego no pé dos pais também, né? Tem que trabalhar na terapia, as ATs também, né, são bem importantes nesse processo, né? Elas vão lá na escola, então às vezes elas passam mais tempo, têm mais acesso à alimentação do que os pais, né, acabam tendo em casa. Então elas são bem importantes também para a gente aproximar os novos alimentos, né, deles. Mas a gente também depende às vezes dos pais para mandar os alimentos, os novos alimentos na lecheira, enfim. Então, cada alimento deve ser provado 12 vezes em diferentes preparações, pelo menos, né? Então, assim, para você ver se a criança, até a criança sentir prazer em comer aquele alimento, ela tem que provar pelo menos 12 vezes. E o que acontece? Em diferentes preparações. Então, eu até coloquei ali a cenoura como exemplo. Pode ser cortadinho em cubo, pode ser em palitinho, pode ser em rodela, mas ali pode ser crua, pode ser cozida, pode ser em uma panqueca, pode ser em um bolo, pode ser raladinha, pode ser em várias formas diferentes, né, de apresentação, mas precisa ter esse contato ali com a cenoura e esse contato não deve ser só tocar, ele tem que ser ali de experimentar, de mastigar, enfim. Não necessariamente precisa engolir, precisa comer, mas tem que sentir o sabor do alimento pelo menos 12 vezes, tá? Deve ser aproximado, então, sem a pressão para comer, né? Então, não precisa pressionar para comer. Vai ser um passo, né? De cada vez. Depois que a criança chegar naquele passo, que ela sentir conforto para mastigar ali, para aproximar da boca, aí fazer 12 preparações diferentes ali, enfim, né? Oferecer várias vezes, né? Mas não necessariamente todos os dias, né? Porque aí a criança vai em dias seguidos, né? Porque aí também vai criar uma certa pressão, uma certa apresentação negativa, mas precisa ser apresentado 12 vezes. E na maioria das vezes, o que acontece? A criança fala que não gosta de um alimento, não porque ela não gosta de fato, é porque ela não conhece ele. Né? Então é muito importante conhecer o alimento antes de até provar ele, né? Experimentar junto com a criança é bem importante, né? Porque é aquilo de dar modelo, né? E experimentar e falar, né? Nossa, que gostoso, muito bom esse alimento. Reforçar positivamente também. Nossa, é muito bom, ele faz super bem, ele ajuda, ele tem uma. Aí começa ali o lúdico também, né? Nossa, eu vou ter uma visão de tudo. E, enfim, experimentar junto com a criança é super importante e assim, não também experimentar coisas que você, às vezes, não começar pelas coisas que você também não gosta, né? Muitos pais, às vezes, também não gostam de determinados alimentos e ali tem que experimentar e faz uma careta. Aí já não é muito bom, aí já não é reforço positivo, né? Tem que, enfim, gostar de fato mesmo também, mas é uma oportunidade também até para os pais que não consomem, né, também começarem a consumir os alimentos. E não apresentar a criança doente, né? Porque assim como eu falei, a criança pode associar ali sintomas de dor, desconforto abdominal, enfim, com o alimento, né? Com esse novo alimento. Então, você já está ali com dor, você vai comer um alimento
que não está ali no seu repertório, né, já é um desafio, ela vai associar negativamente esse alimento. Então, sempre com a criança ali mais saudável. Apresentar antes de servir, né? Como eu falei, para ter confiança no alimento, eu preciso conhecer ele primeiro. Então, incluir a criança no preparo, oferecer o alimento para ela e deixar ela brincar com os alimentos, né? Então, assim, às vezes os pais falam, ai, vai estragar o alimento e tudo mais, mas é muito importante deixar a criança brincar, e tocar, e cortar, enfim, ver, descobrir mesmo aquele alimento para ter confiança. E uma forma muito legal de fazer isso é levar em mercado, feira, horta, né? Para a criança saber identificar quais são aqueles alimentos, né? Saber nomear os alimentos também é um primeiro passo super importante para despertar essa curiosidade, é, essa vontade de comer o alimento, porque se você não conhece, né, o alimento, como que você vai ter confiança ali, né, para comer ele? Então, não faz, não é muito bom, né? Então, você só adquire confiança, né, conhecendo. Mesma coisa das pessoas, né? Você só adquire confiança nas pessoas depois de conhecer bastante elas. Então, com o alimento é do mesmo jeito, né? Você precisa conhecer, saber identificar cada um deles. E aí, mercado, feira, é muito legal, porque aí eles vão ter bastante contatos, deixar eles escolherem qual alimento eles vão pegar, qual alimento que vai ser trabalhado, qual alimento tem mais interesse, é bem legal também. Então, relembrando, estabelecer rotina para as refeições super importante, oferecer todos os grupos alimentares, né? Sempre tem que ter todos os grupos alimentares, é sempre bom a gente lembrar, né? Proteína, carboidrato, uma fruta, um vegetal e uma bebida, né? Seja ali no almoço, seja no café da manhã, seja no jantar, seja nos lanches, né, intermediários, que sempre seja de forma completa, né? E se não consome algum alimento, né, desses grupos, a gente sempre tenta incluir pelo menos alguma coisa, pelo menos algum alimento ali, como se tornam os alimentos alvo principais, né? Para a gente ter pelo menos um de cada um desses grupos. Não oferecer mais do que 3 alimentos novos por vez, né? Como já falei, porque ele pode sobrecarregar. Deixar a criança explorar a comida de todas as formas, seja no preparo, seja ali brincando com o alimento. E apresentar sempre sabores e texturas diferentes por refeição. Sempre legal isso também, tá? Porque se você acabar deixando só uma textura, né? Nunca mais oferecer. A criança não quis uma vez o purê, porque, enfim, às vezes ela estava doente, você ofereceu e ela não quis. E aí nunca mais oferecer aquela textura, porque não gosto de purê, enfim. Também não é bom, então acaba, enfim, pode ser ali o purê, pode ser um patê, pode ser um requeijão, pode ser uma sopa, pode ser de algum modo sempre ter uma textura diferente ali junto, mais de uma textura, sabe? Pode ser um alimento macio com crocante, pode ser um pastoso com um macio, enfim. E sempre novos sabores, né? Nunca um sabor só algo monótono. E é isso. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Essa é a hora. Aproveitem, né, Bia, que tem alguém Aproveitem. aí para nos ajudar, né, principalmente sendo especialista nos atendimentos, sendo família, né, trabalhando as aproximações que você ensinou, é de extrema importância, né? Então, se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade. O Vini mandou aqui.
usar de algo para ela assistir, por exemplo, enquanto come, para dividir o foco, ajudaria de alguma forma? Então, isso das telas, né, que eu falei, eu não acho que seria tão interessante, né, porque justamente por dividir o foco, dividir a atenção, a criança acaba não prestando atenção no que ela está comendo, né. Mesma coisa a gente, né, se a gente come, no celular ou vendo TV, assistindo alguma coisa, você acaba não percebendo o que você está comendo, acaba não percebendo que, se você está se saciando, como está seu grau de saciedade, qual foi, como que era o gosto daquela comida. Você acaba não percebendo tudo isso, porque justamente você não está focado na alimentação. Então, assim, por mais que seja difícil, né, isso da criança de tirar as telas, né, enfim, é necessário, é preciso que a criança, olhe e seja estimulada por tudo que está ali na hora da refeição. Então ali, o prato, né, ela olhar para o prato e estimular visualmente ela de, por isso que é importante não ter ali também tudo misturado, ser apresentado tudo misturado. Então, é o arroz, o feijão, a carne e uma cenoura ali escondida. Não acho bom, por quê? Porque tá tudo misturado, né? Então a criança acaba nem vendo, né, o alimento ali, então não é algo muito, não é algo benéfico, né? Aí se você coloca tudo separado, né, mesmo que ela à primeira vista não coma, pelo menos a gente tá ali no tolerar, ela tá tolerando ali, tá vendo o alimento e, e ver o alimento, sentir o cheiro do alimento, ele estar ali separadinho, tudo é importante. Então, acho que esses recursos ali, essas telas, né, assistir alguma coisa, não seja muito bom, tá? Porque acaba comendo mais do que enfim, do que gostaria, porque acaba não vendo o que está comendo, e aí eu não recomendo nem para crianças, adolescentes, enfim, nem para adultos, né? É um hábito que a gente precisa tirar e a gente precisa, enfim, sentar mais ali na mesa, mais ali em família, e aí comer, mesmo para ter ali vários estímulos, enfim, de toda forma. Não sei se eu respondi direito a sua pergunta. E a Sara perguntou, então, quando eles não comem quase nada, preferem alimentos secos. Quando, quando eles não comem quase nada e preferem alimentos secos, eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Acho que, enfim, o que... Bia, é Pode assim, falar. ó, Oi. quando eles têm uma restrição muito grande, né? Para inserir, quando você vai começar a inserir, é legal inserir alimentos secos no início? Acho que depende do que a criança come, né? Acho que se... Como assim? Que nem eu tenho um paciente que come só algumas coisas específicas, pipoca, inclusive que a mãe manda. E aí é bem difícil essa questão, né? Porque até o cheiro para eles é aversivo, né? Sim. Então, pode ser assim, igual pipoca. Você pode também ali, às vezes a criança gosta muito de pipoca, salgadinho, né? Tem muito isso também. Você pode fazer um esticamento ali, com base em alimentos mais secos e mais crocantes também, né? Eu gosto de fazer aquela batata chips, a batata chips mesmo, com a batata mesmo, e aí é mais crocante, né? Aí você pode, enfim, dar batata chips,
ir para uma batata doce chips, para uma abobrinha chips, para, enfim, tentar explorar esses alimentos crocantes, esse snack de grão de bico também, que é legal. Tem vários alimentos ali crocantes, enfim, nessa pegada dos alimentos secos, que dá para ampliar esse repertório. Mas é bem difícil, precisa assim, avaliar cada coisa, cada grupo que está deficiente ali naquela criança. Entendi. A Mariana perguntou: a criança que come de tudo, mas não pega em nenhum tipo de alimento, se enquadraria na dificuldade alimentar ou seletividade alimentar? Então, a criança come todos os tipos de alimentos, mas aí ela não toca só em nenhum tipo de alimento. Às vezes, é isso? É isso mesmo, desculpa. Ela Ele não come toca em de nenhum tudo, alimento, ela mas não só toca em nenhum ela alimento. come todos os Tudo que põe grupos. no prato, tudo que põe no prato ela come, fruta, verdura, legume, arroz, feijão, tudo. Mas não toca em nenhum tipo de alimento. Mas aí, por que que ela não toca no alimento? Sabe a causa? Não, ele só não toca. A gente já tentou colocar junto com outros tipos de objetos que ele pega, como brinquedos, mas no alimento ele não pega. É como se ele olhasse o alimento, ele tivesse uma aversão a pegar, mas para comer é muito tranquilo. Para comer é tranquilo, e come todos os grupos alimentares, tudo. Todos os grupos alimentares. Eu acho que parece mais uma questão sensorial. Ele tem alguma questão sensorial ali? Só para alimentos, normalmente. Ele pega Só todo tipo de outra coisa. Brinquedo ele pega, ele leva na boca. No geral, ele não tem. Ele mexe com terra, planta, mas o alimento é a única coisa que ele não pega de jeito nenhum e também não leva para a boca o alimento. e também não leva para boca. O alimento não leva para boca. Não. Se a gente ofertar para ele, ele aceita, mas ele não leva para a boca. Ah, não tem interesse pelos alimentos. Não. Apesar Nenhum. de comer de tudo, não tem interesse. Entendi. Tem que ser oferecido para ele na boca dele. Isso. Eu acredito que seria mais uma dificuldade alimentar, sim, porque acaba não tendo interesse nos alimentos, né? Mas tem que investigar, assim, por que que ele não tem interesse nos alimentos. É uma causa mais comportamental ali, mais motora, de não sentir, enfim, fome, né? Percepção de fome, do paladar, né? Porque a criança que não tem interesse nos alimentos mesmo, acaba também não tendo muito paladar. Seria interessante investigar os exames também dele, se tem alguma questão ali, se todos os exames estão ok, né? Porque é importante a criança levar os alimentos para a boca, né? É uma fase do desenvolvimento importante. Então, acho que eu investigaria ali os exames, né? B12, ferro, zinco, ácido fólico também, para a gente ver se tem alguma carência nutricional ali que justifique esse desinteresse pelos alimentos. Mas também pode ser algo mais comportamental, que ele tenha, enfim, pego algum trauma. E também tem que investigar como que é oferecido esses alimentos para ele, se é oferecido separadamente, se ele come de tudo, mas é tudo misturado, né? Porque às vezes ele nem vê que ele está comendo, né? Colocam na boca dele, mas ele nem sabe que ele está comendo aquilo. Então, esse come de tudo ali né, um pouco relativo, porque também eu tive pacientes que a mãe fala, ele come de tudo, come todos os legumes. E aí, todos os legumes, você vai ver, são todos os legumes escondidos, né? Escondido ali no feijão, no caldo de feijão, no molho enriquecido ali. E isso não é comer todos os legumes, né? Isso é você, enfim, esconder os alimentos, a criança nem sabe que está comendo aquele legume, nem sabe que existe aquele legume. Então, acho que é legal você ver ali, né? Tipo, o que ele
como que a mãe oferece mesmo esse alimento e rastrear meio por isso. Perfeito, muito obrigada. E a Gabriele mandou, normalmente, a criança com maior rigidez, seja com um único prato, um único talher e um alimento específico, está relacionado mais à dificuldade alimentar do que à seletividade em si? Sim, porque, assim, acontece que, assim, é que também depende, né? Se for só rigidez cognitiva, comportamental ali, não necessariamente, né? Acho que precisa avaliar mais fatores. Se ela tem uma alimentação mais restrita, né, também, juntamente com essa maior rigidez, porque às vezes ela tem mais um quadro de seletividade ali, até come alguns grupos alimentares, né? Se interessa até pelo alimento, toca, né? Às vezes leva até a boca, né? Experimenta algumas coisinhas. E tem isso de escolher alguns alimentos e ficar com eles ali por um tempo, mas ele só tem essa rigidez também associada. Então, não necessariamente é um quadro de dificuldade só por isso, né? Tem crianças que têm mais rigidez e não necessariamente tanta restrição ali com relação aos alimentos. Então, que as crianças têm mais rigidez, as crianças que têm mais rigidez têm mais dificuldades alimentares. Então, está mais relacionado com dificuldades alimentares, a rigidez comportamental, mas não necessariamente é exclusivo da criança com dificuldade. Não sei se deu para entender. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa? Uma Quero coisa falar que uma coisa. pode falar. Eu adorei o curso, de verdade. Você fala de uma forma bem leve, assim. Ai, obrigada. Parabéns. Adorei. Tenho uma dificuldade ainda em falar tudo, é muita coisa para falar, acabo me atrapalhando. Mas obrigada, que bom que gostou, fico feliz. Bia, mais uma vez, muito obrigada. O curso foi ótimo, esclareceu muitas dúvidas aí. Acredito que de todo mundo que aqui está hoje presente, né? Seletividade é algo sério, algo importante e pouco falado, dificuldade alimentar também. E saber entender ali, compreender as diferenças é de suma importância, né? Então, obrigada, viu, Bia, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu manejo de fala. Sem dúvidas, foi assim um curso muito rico, muito abrangente. Vou aproveitar também a fala para dizer que qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar mensagens, tá? A gente tem um grupinho sobre o curso, tá? Em breve a gente vai começar a emitir os certificados também. Então, qualquer dúvida e contatos também da Beatriz Hiromi, pode me acionar que a gente passa certinho. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente, por tudo. Esse foi um início, né? Foi uma introdução ali à seletividade, há muita coisa que tem para falar, mas espero que vocês tenham, né, servido, enriquecido ali um pouco de conhecimento ali para vocês também. Obrigada, gente. Gostei bastante de hoje. E Obrigada. qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá? Eu tô aqui aberta para qualquer coisa que vocês quiserem. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo fim de semana a todos. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Bom final de semana.